Fala, criativos! Eu sou a Rafaela Caçapava. Eu sou a Kelly Cadranos. E eu sou o Eugênio Calisto e sejam muito bem-vindos ao nosso BoraCast, o podcast que descomplica a criatividade, traz insights sobre inovação, tendências, marketing e tudo que mexe com a nossa mente criativa. E hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para a criatividade, sobre diversidade. Bora? O que acontece quando diferentes visões se encontram no processo criativo? E por que ambientes homogêneos tendem a criar soluções repetitivas? A criatividade, ela está diretamente ligada à diversidade ou ainda isso é um tema superficial dentro das organizações? Bom, para ajudar a gente a refletir sobre essas e outras perguntas, a gente trouxe a jornalista Andréa Mayumi. Seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para que você comece se apresentando, contando um pouco de você, quem é você na fila do pão. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Então, meu nome é Mayumi, eu sou jornalista, sou especialista em comunicação e cultura e atualmente eu trabalho na comunicação do Instituto Aurora para Educação e Direitos Humanos, que é uma organização da sociedade civil daqui de Curitiba. Então, bora começar esse papo? Bora lá! Mayumi, como que é nosso repertório, né, de conhecimento, ele amplia esse campo de ideias? Então, uma forma da gente ampliar esse campo de ideias, a gente pode fazer por meio de consumo, assim, de obras de ficção, por exemplo. Tem muitos psicólogos que eles têm estudado sobre a relação entre a ficção e a nossa capacidade de empatia. Então, quando a gente consome obras diferentes de ficção, a gente acaba entrando numa espécie de mundo social que nos transmite informações de histórias que podem ser diferentes das nossas. Então, por meio desse campo da ficção, a gente pode acabar entendendo um pouco mais de visões diferentes de mundo, de outros processos, outras ideias de vida, e aí com isso a gente desenvolve empatia e por meio também disso a gente vivencia experiências diferentes. E por meio dessa vivência de experiências diferentes, a gente amplia a nossa visão de mundo e aí a gente pode trazer novas ideias. Ou seja, leiam Harry Potter, é isso? Olha, puxando, sabe? Foi um twist, assim, que eu acho que eu tava... Mas Mayumi, quando a gente pensa, né, na questão da diversidade para os efeitos da inovação, da criatividade, quais são esses benefícios de fato, né? Quando a gente fala da diversidade, para alguns, tá muito na moda esse tema, né? Estão me obrigando a colocar na minha empresa diversidade, mas quais são os benefícios para a própria empresa quando a gente olha por esse aspecto? Então, quando a gente olha pelo aspecto da diversidade, tem uma pesquisa da consultoria Accenture de 2019, que ela fala justamente que quando você tem uma equipe mais diversa, as empresas que têm equipes mais diversas são até 11 vezes mais inovadoras do que as empresas que não têm equipes diversas. E também os funcionários dessas empresas, eles são até 6 vezes mais criativos do que funcionários que trabalham em empresas não diversas. Então, a gente tendo essa diversidade nas empresas, isso contribui muito para essa inovação. E aí eu queria até trazer um exemplo assim, sobre uma coisa que aconteceu com o Instituto Aurora, né? Agora no ano de 2024, que a gente participou do Fórum Internacional da Democracia e nós fomos premiados com um projeto nosso que chama Meu Seu Nosso Voto, que ele é um projeto pensado em promover diálogos com jovens, principalmente que vão votar pela primeira vez, sobre um voto responsável. Então, ele é um projeto todo pautado no diálogo, e quando a gente pensa em diálogo, a gente pensa em diversidade, porque o diálogo só existe quando a gente tem essas diferentes opiniões, pessoas, vivências. E é muito interessante pensar que a gente está em 2024 e um projeto que fala de diálogos foi eleito como a iniciativa mais inovadora. Então, isso quer dizer que as nossas essas habilidades interpessoais das relações humanas, elas são muito importantes, mesmo que a gente esteja vivendo um momento que se fale muito de tecnologia, inovação, inteligência artificial. Então, quando a gente vê um projeto que está pautado nisso, né, no diálogo, então a gente vê como essa questão de você estar aberto para esse contato entre as pessoas ainda é visto como uma coisa inovadora e uma coisa que a gente precisa trazer no nosso dia a dia. Até pensando nisso, né, a gente já sabe que a diversidade gera inovação, né? Mas as equipes ainda são muito pouco diversas, né? O que está travando esse? Qual que é a trava que existe aí? Porque a gente já sabe que é positivo. Então, o que
impede a gente de dar espaço? É uma coisa que acaba impedindo para trazer isso, acho que é uma questão cultural. E aí, quando eu falo de uma questão cultural, eu digo assim, uma questão cultural tanto das empresas quanto da nossa sociedade como um todo, né? Então, assim, só para trazer alguns exemplos de dados que comprovam essa falta de diversidade e inclusão na nossa sociedade como um todo, as mulheres, elas ganham, em média, 20% menos do que os homens. E a diferença de salário entre pessoas negras e pessoas brancas é de cerca de 45%. Além disso, no mercado de trabalho formal, as pessoas com deficiência, elas correspondem somente a 1% das carteiras de trabalho assinadas. E 35% dos profissionais LGBTQIA+, afirmam que já sofreram preconceito no ambiente de trabalho. Então, essa mudança cultural, ela não é uma exclusividade só dos ambientes criativos, ela é uma questão que precisaria trazer em toda a nossa sociedade. E para a gente conseguir trazer uma mudança cultural efetiva, é preciso que seja feito um esforço consciente, intencional de quem está nesses espaços para que a gente possa trazer essa mudança. E essa mudança vem de baixo, vem de cima? Quem começa? Eu acho que assim, eu acho que teria que começar de todos. Né? Então, assim... O mundo bonito seria esse, o mundo bonito seria esse, Todo né? mundo fazendo trabalho, tudo. Mas ali. a gente sabe que, assim, por exemplo, muitas empresas, o que acontece em muitas empresas é que elas são diversas nos níveis, digamos, mais operacionais. E aí, quando você chega para os cargos de liderança, né, para quem é um presidente, um tomador de decisão, daí a gente vê que essa diversidade ela vai diminuindo. Ao mesmo tempo, também tem uma pesquisa da McKinsey que ela afirma que quando você tem uma liderança mais diversa, a tendência é que isso vá se espalhando para toda a empresa. Né? Então, se a gente conseguir trazer essas mudanças também para as lideranças, as próprias lideranças puxam para que essa mudança de diversidade aconteça em várias camadas da empresa. Qual é o primeiro passo? Né? Quando você traz isso, a gente até percebe um cenário de que essa mudança, naturalmente, ela tem que começar principalmente da base. Né? Ou seja, se a base não incomodar, dificilmente vai ter uma mudança a curto prazo. E como que começa? Quais são os primeiros passos? Por onde que um profissional, uma mulher, um profissional LGBTQIA+, qual que é o primeiro passo dele para fazer essa mudança acontecer? Então, uma mudança são várias questões, assim. Porque eu acho que, além da gente pensar assim, nas pessoas que são esses grupos que não estão presentes, delas terem que incomodar para que essa mudança aconteça, a gente também precisa que essa mudança parta de quem não faz parte de um grupo minorizado, sabe? Então, por exemplo, se eu estou num espaço que eu percebo que, poxa, não tem pessoas negras, não tem pessoas indígenas, não tem pessoas LGBTQIA+, não tem pessoas com deficiência, que são recortes que não me atravessam, mas assim, eu também posso levar essa questão, né? A gente não pode também deixar que só as pessoas desses grupos que reivindiquem pelos seus direitos e pela diversidade. Então a gente precisa também trazer isso, né? Independente de qual grupo de pertencimento a gente se encaixe. E aí, pensando na criatividade, né? Legal, vamos supor que a gente conseguiu um mundo ideal em que as equipes são diversas e tudo é colorido, tudo lindo, maravilhoso. A gente chegou lá, tá? Mas não basta só isso, porque muito da criatividade ela vem da liberdade, de você se expressar, de você conseguir trazer seu ponto de vista, de você conseguir criar livremente, né? E aí eu acho que também já é um segundo problema, porque aí mesmo que você tenha equipes diversas, talvez você não tenha essa liberdade, né? De pensar. Eu dei uma respirada que eu ia complementar isso. Vamos lá, eu ia dizer isso, assim, que, claro, para além das minorias, que eu acho que é o grande centro também, questão social, assim, mas até a diversidade de pensamentos, como a Kelly traz, né? Porque, eventualmente, sei lá, tua liderança pensa de um jeito e você quer contribuir numa ideia de outra forma, mas você não sente essa segurança para fazer essa contribuição. E claro que quando a gente entra nessas outras camadas, isso agrava, né? E aí volta para a questão do diálogo que você trouxe, né? Mas como é que a gente faz para reverter esse cenário, sendo que a criatividade precisa dessa liberdade mesmo, em todos os sentidos, né? Então, é interessante isso, porque também, assim, também trazendo um outro dado dessa pesquisa da Accenture que eu comentei anteriormente, os grupos das empresas que são menos diversas,
os funcionários eles também têm mais medo de falhar na tentativa de inovar. Então, eles acabam seguindo ideias padrões, seguindo o fluxo, porque eles têm mais medo de... eles têm mais medo de errar, de falhar, então acabam não inovando tanto. E em equipes mais diversas, as pessoas elas se sentem mais pertencentes, elas sentem que elas podem ser quem elas são, e aí com isso também elas têm menos medo, né, dessa falha, desse erro, porque o erro ele também faz parte do processo criativo. É impossível você ter um processo criativo em que você não admita que vai acontecer um erro, que vai acontecer uma falha, um ajuste de rota. Então, é preciso criar esse espaço. E aí também, quando a gente fala de questão de diversidade, o que acontece muitas vezes é assim, você pode olhar e visualmente a equipe é diversa, mas não existe uma inclusão de fato. Porque para existir uma inclusão de fato, precisa assim que além de eu tenho representantes de diversos grupos minorizados na minha equipe, mas eles precisam ter suas ideias realmente ouvidas, se sentirem pertencentes naquele espaço, que possam ser levadas em conta as suas contribuições. Então, uma forma de criar esses espaços também parte de, além de construir um grupo diverso, realmente levar em conta o que está sendo dito e não ficar só com essa imagem de assim, nós somos super inclusivos, quando na verdade não está sendo. Então, assim, também é necessário esse movimento de fazer com que essa diversidade e inclusão ela ocorra de fato e não só, né, como um discurso vazio. Né? Não à toa que é óbvio que a gente sabe que o cenário social, econômico, muita coisa interfere. Né? A gente está num cenário, por exemplo, que muito se discute inclusive sobre empresas que têm, na teoria, um comitê de diversidade, mas esse comitê é para o discurso, porque em algum momento ele pode morrer. Né? E é difícil sustentar isso dentro das empresas. E a gente percebe assim, às vezes parece que tem que gritar, tem que fazer aquele mini motim dentro da empresa, né? Mas no sentido, tem que gerar cada vez mais incômodo para fazer com que as coisas aconteçam. Mas é difícil também sustentar, né? E como que a gente trabalha isso, né? Como que a gente... eu acho que o mais difícil está sendo realmente a gente encontrar meios hoje nas empresas de dar o primeiro passo, mas parece que é cansativo também fazer isso sustentar. Qual é a dica? Quais são os conselhos, né, para isso? Então, o que eu acredito nesse sentido é que, às vezes, pode vir essa ideia também de que, se eu criar um espaço muito diverso, vão ter muitos conflitos. E conflito faz parte das relações humanas, né? Então, eu acho que, em vez da gente pensar em, vou pensar numa maneira de evitar um conflito porque isso é impossível, a gente tem que pensar em formas de como tratar esses conflitos e como tratar essas diferentes, enfim, essa diversidade, essas diferentes histórias. A gente quer tudo, né? A gente quer os pensamentos criativos, tal, mas a gente não quer confusão, a gente quer facilidade. Então a gente quer, assim, a gente quer esse mundo perfeito, mas para esse mundo perfeito a gente precisa, assim, de vários passos para a gente chegar lá. E aí eu vou voltar de novo na questão do diálogo, né? Mas, assim, a gente pensando que nós, seres humanos, somos seres comunicadores, né? Somos muito da área da comunicação, assim, mas enquanto seres humanos somos comunicadores. Só que muitas vezes essa comunicação ela não é passada de uma forma correta ou interpretada corretamente, essa informação vem com ruídos. Então, uma forma da gente poder, não digo que necessariamente minimizar, mas que a gente possa lidar melhor com esses conflitos que vão acontecer, ou com essas situações assim de, às vezes é difícil manter esses grupos. Eu acho que isso, independente deles serem diversos ou não, porque são pessoas que estão em convívio, mas a partir do momento que eu entendo que a outra pessoa, ela, independente dela ter uma vivência totalmente diferente da minha, ela é um ser humano como eu, né? Então, enxergar como um ser humano como eu, e com isso, entender que eu tenho minhas necessidades, eu tenho meus sentimentos, e a outra pessoa tem as necessidades e os sentimentos dela. Então, praticar uma escutativa, praticar esse exercício, né, de empatia, para que os diálogos e essa convivência eles possam acontecer também, fluir de uma forma melhor. Né? Então, a gente desenvolver também nossas habilidades sociais, né, essas habilidades de relacionamento, para que a gente possa ter essa convivência melhor nos ambientes que a gente
está inserido. E pensando assim, em termos práticos, né? A gente tem algum exemplo prático de equipes diversas que produziram boas soluções que a gente possa se inspirar? Assim? A gente tem Que se sustentaram também, né? isso. Exato. Porque a gente sabe que também existe esse desafio. Primeiro colocar em prática e manter. Né? Você tem ambos os exemplos, ou quem sabe um único exemplo, esse cenário. Bom, eu posso trazer alguns exemplos assim, do nosso trabalho lá no Instituto Aurora em si, porque eu estive mais presente também, mas acho que um exemplo bom para trazer de trabalho nosso, a gente tem um projeto que ele chama Diálogos Interraciais. E quando a gente tem esse nome de Diálogos Interraciais, você já presume que ali vai ter uma diversidade, né? Porque a gente está falando de pessoas que pertencem a diferentes raças e etnias, dialogando, né? É o mínimo que a gente espera, né? Então eu vou bater de novo na tecla do diálogo, mas enfim, então esse projeto, e para que ele fosse executado, e ele também fizesse sentido, né, com esse nome, então a gente montou uma equipe também que acabou sendo diversa racialmente para executar esse projeto. Então a designer que fez a diagramação do e-book que foi montado com roteiros dos diálogos, das rodas de conversa, ela é uma designer indígena, né, a Kati Puri, e ela então usou de referências indígenas, grafismos indígenas, para fazer toda a arte visual, todo o design desse material. E aí também a gente teve uma especialista que a gente chamou para fazer a revisão, né, a revisão do material, que é a Thaís Bonato Gomes, que ela é doutoranda em Direito, e ela estuda questões étnico-raciais. Então, ela trouxe também essa visão dela, uma pessoa assim, que tem muito conhecimento dentro dessa área. E a gente, aí eu, né, sou uma mulher amarela e trabalho na parte da comunicação, e a gente também tem, né, tem a Esther Tanasa, Michelle Bravos na equipe, tem a professora Patrícia Meyer, que é uma mulher negra na equipe, enfim. Então, a gente montou uma equipe diversa, racialmente, e é uma equipe que, assim, funcionou super bem. A gente produziu, a gente recebeu um apoio de um edital, né, então, e para produzir materiais, então a gente produziu esse guia desse book e 4 episódios de podcast, em que a gente trouxe convidados também com diversidade racial para conversar sobre essas questões. Então, assim, para mim isso é um exemplo pessoal do meu trabalho, mas para mim é um exemplo de sucesso muito grande de uma equipe diversa que trabalhou super bem. Um material incrível, assim. Assim, um material... Exatamente, premiado. Totalmente premiado. Isso. E, Mayumi, quando a gente fala em criatividade, as pessoas têm ainda essa sensação, né, de que é uma coisa muito elitizada, né? De que a criatividade é para poucos e talvez, né, do jeito que a gente fala ou a forma que aborde, pode ser também, né? Porque a criatividade a gente fala em repertório, então o repertório também quer dizer acessos. Então, de certa forma, sim, né? E como é que a gente pode repensar essa ideia, né? Que a criatividade é para todo mundo? Então, uma forma de repensar essa ideia, né? Quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de uma capacidade que todos nós, enquanto seres humanos, temos, que é a da imaginação. Só que para a gente poder ter o uso da imaginação, a gente precisa de tempo, né? Inclusive um tempo de descanso, um tempo de ócio. A gente precisa ter as nossas necessidades minimamente atendidas, assim, nossas necessidades básicas enquanto pessoas. E também a gente precisa de estímulos, a gente precisa estar... acessando diferentes universos, conhecendo coisas diferentes. E quando a gente pensa num país que é tão desigual, então isso acaba sendo realmente muito associado a elites, né? Muito associado a... Porque as pessoas que estão nas periferias, elas muitas vezes precisam sobreviver, elas precisam pensar só no básico, assim, da sobrevivência. Então fica difícil de, né, a gente libertar a imaginação nesse contexto. Aí eu trago aqui um pensamento do intelectual do Antônio Cândido, né, que ele falava sobre a literatura como um direito humano, né? E aí, quando eu falo da literatura, a gente pode expandir isso pensando para a arte de uma forma em geral, né? Então, porque o que ele diz que o que é necessário para nós, enquanto seres humanos, não é somente aquilo que eu preciso para suprir minhas necessidades físicas. Então, não é só assim a comida que eu preciso para saciar minha fome. Eu também tenho outras necessidades que elas precisam ser atendidas, né? Como tenho necessidades psicossociais, que daí elas podem ser atendidas por meio das relações
que eu desenvolvo com outras pessoas. E eu também posso ter algumas necessidades de autorrealização. E aí, dentre essas necessidades de autorrealização, vem aí a imaginação, a criatividade, né, o desenvolvimento de ideias e pensamentos. Então, se a gente pensar que a criatividade ela é uma necessidade humana de todos, então a gente tem que mudar esse pensamento de que ela é uma coisa só de elites, porque ela é uma necessidade, então ela tem que ser acessível a todo mundo. São muitas camadas, né? Porque a gente está falando em direitos e necessidades, principalmente a gente está falando de um país em que nem as necessidades mais básicas são atendidas. Então, às vezes, como é que eu vou estar lá brigando para que a literatura seja um direito humano quando às vezes a pessoa sequer tem o que comer? Então, já é um problema, né? E aí a gente pensa nisso nessa própria elitização, né? Porque, você precisa de repertório, você precisa ler mais, etc. Como que o cara que leva 3 horas para chegar no trabalho de Colombo Sick vai ler, vai ter esse tempo no dia dele para sentar calmamente no sofá para ler um livro, ler uma obra, um clássico, um crepúsculo que seja. E ela aponta pra mim, né? Crepúsculo que seja. Sim, gente, eu li Crepúsculo. Eu também, Isso. Mas complementando, Kelly, é isso, né? E mais, é isso e mais. Que é essa questão de que, ao mesmo tempo, na outra ponta, a gente tem a criatividade como uma habilidade essencial para os profissionais do século XXI. Né? Então, tá lá o Fórum Mundial Econômico dizendo que o profissional, né, para ser um profissional de sucesso ou se colocar bem no mercado, precisa ter criatividade. E na outra ponta, a gente tem o resultado do PISA, né, que o Brasil ficou lá em 44º de 56 países em criatividade, numa fase da vida que, teoricamente, deveria ser mais criativa. E como isso impacta a gente como país, então, na capacidade de resolver os nossos problemas, né? Porque se a criatividade está associada à resolução de problemas, como é que isso impacta, né? A não criatividade da população impacta no nosso desenvolvimento como país. Eu acho que tem alguns pontos nisso, porque também quando a gente fala de pensar nessa criatividade nas pessoas que estão nas regiões mais periféricas das cidades ou que estão em empregos, às vezes em situações mais complexas. Acho que, além disso, a gente tem a questão que também existe muita criatividade entre essas pessoas, mas aí a gente volta à questão da elite, que isso, por nós, não é considerado criativo. Então, é a gente falar que um determinado estilo com um salário mínimo hoje em dia é muito criativo, tá, gente? Sim. É muito criativo, eu acho. Não, e a própria produção cultural dessas pessoas não é vista como sendo ou criativa ou sempre relevante, sempre marginalizada. Então, eu não entender assim que um estilo musical que é mais periférico, ou que uma arte urbana, ou que outras formas de manifestação, assim, até a gente pensando assim, na história do Brasil mesmo, quantos ritmos musicais nossos não foram proibidos e marginalizados, né? O próprio samba. Sim. E a gente também conversando com, algumas pessoas durante o Diálogos Interraciais, que a gente também realizou rodas de conversa com pessoas do Brasil inteiro, também teve pessoas em Belém falando, o carimbó também foi proibido na região norte, também no ano 1880. Então, a gente tem essa questão dessa cultura popular também sendo marginalizada e vista como não criativa ou menor, né? Então, acho que eu fugi um pouco do tema, mas eu queria trazer um pouco essa questão também. Faz muito sentido, porque a gente vai para esse lugar, né? A gente, ainda quando... Mesmo nessas condições, a gente consegue extrair a criatividade, ela é colocada num outro lugar de não criativo, né? Então faz muito sentido. O nosso horário tá aqui pela boa, mas antes, quero saber se vocês têm mais uma pergunta, Eugênio. Não, eu tinha uma reflexão muito no sentido de, a gente percebe que, obviamente, os conteúdos mais criativos de música, expressões artísticas, são aqueles que mais também expressam diversidade, né? Estão alinhados à diversidade.
como que a nossa escolha de consumo mesmo, por tipos de música, por arte de forma geral, produtos, né, falando comercialmente de forma direta, como que a nossa escolha também influencia nesse movimento, nessa mudança. Porque isso é importante, o tipo de música, o tipo de produto, o tipo de marca. Se a gente não pega pelo social, que pegue pelo Exatamente, econômico, né? pega pelo econômico, né? Como que as Sim. nossas escolhas de consumo consciente também impactam nesse movimento. Então, essas escolhas de consumo, acho que como você trouxe, elas têm que ser muito conscientes, né? Porque, aí vou falar num nível mais pessoal, mas, nossa, isso muitos anos atrás, quando o Twitter era Twitter mesmo e outras coisas. E a gente ainda chama de Twitter. A gente ainda chama de Twitter, mas assim, eu lembro que isso... Eu lembro que subiu uma tag assim, tipo, Leia Mais Mulheres. Isso bem antes de existir os clubes do livro, do Leia Mais Mulheres, subiu só essa tag, essa hashtag no Twitter. Eu lembro de olhar aquilo e pensar assim, nossa, quantas mulheres realmente eu leio, sabe? Dentre os autores que eu leio de ficção, porque eu gosto muito de ler ficção. Então, a partir daquilo, eu comecei um movimento consciente de buscar mais autoras para consumir. E aí, depois disso, esse movimento aí foi indo para outros recortes. Tá, mas dessas autoras, eu tô lendo muito norte-americanas, eu tô lendo brasileiras, eu tô lendo africanas, asiáticas, tô lendo de países da América Latina. Então, muitas dessas coisas da gente trazer diversidade para o nosso consumo, eu acho que elas acabam vindo primeiro de um esforço consciente e depois elas podem se tornar mais naturais, né? Eu digo isso pelo meu caso, porque assim, eu comecei um esforço consciente, por exemplo, de ler mais mulheres. E hoje ele não é um esforço, assim, sempre que eu vejo um livro que me interessa mais, ele geralmente foi escrito por uma mulher, então não é nenhuma questão de eu estou buscando ativamente por isso, mas o que eu bato o olho e me interessa, geralmente são de autoras mulheres por causa, enfim, de toda essa trajetória, desse movimento que eu fiz para trazer essa pluralidade no consumo e eu também penso assim de como trazendo essa pluralidade a gente também às vezes acaba encontrando coisas com que você se identifica mais. É quase que um algoritmo interno, né? Você vai treinando o algoritmo. E resumindo até um pouco de tudo que a gente está falando, né? Acho que esse tópico, porque quando a gente começa por esses hábitos, né? Você falou, não foi uma transição, em colocar isso numa rotina. Isso vai se tornando natural, né? E naturalmente também, isso vai inspirando, gera um inspiracional, porque quem acompanha você vai formando essa rede que a gente está falando, mas também acaba, em quantidade, quanto mais pessoas que abraçam a mesma causa que você, né? Em quantidade, isso força também o movimento. Né? Então a gente já estava falando muito quais são os primeiros passos. O primeiro passo ele pode ser inclusive mudanças de hábito incluídas no seu dia a dia, né? Inclusive de hábitos de consumo, por exemplo. Então começar por escolhas pessoais conscientes e ampliando isso nos seus grupos, né? E claro que seria lindo quando a gente consegue encaixar isso com políticas públicas, com esforços das empresas privadas, né? Mas, né, individualmente a gente também pode sempre dar esse primeiro passo, né? Acho que é importante. Bom, gente, acho que temos, né? Temos, Olha, né? que coisa maravilhosa. Né? Muito obrigada pela sua presença. Aproveita e faz a sua propaganda, onde a gente te encontra, qual o seu arroba. Vamos lá. Bom, o meu arroba pessoal, daí é a.mayumi.maciel. Por incrível que pareça, tem muitas Mayumis Maciéis por aí. Olha lá, Brasil, revelações! Revelações! E também podem acompanhar daí o trabalho do Instituto Aurora, né, de onde eu atuo, que é @Instituto Aurora. Eu trabalho com parte de comunicação lá e também outras coisinhas mais. E aí a gente conversa bastante sobre educação e direitos humanos. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio do BoraCast, o podcast que prova que a criatividade ganha mais força quando é plural. E se você curtiu, já segue lá o @Curitiba Mais Criativa, porque nos dias 21, 22 e 23 de abril nós vamos receber aqui o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, o World Creativity Day, e vai ser um prazer contar com você também nesses 3 dias de evento. É isso aí, Mayumi, muito obrigado mais uma vez e a gente continua essa troca, não para aqui, né? Porque o diálogo movimenta. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima, Até a pessoal. próxima, gente.